Bom, boa noite, Boa noite, presidente. sejam Boa noite. bem-vindos a essa nossa assembleia no dia de hoje, 14 de junho de 2023. Eu pediria, para iniciar a nossa assembleia, que o confrade José Anderson fizesse uma oração de forma a abrir os corações dos confrades, para que todos nós nos mantenhamos sempre unidos por uma academia sempre forte e presente. Por favor, confrade Anderson. Presidente, estimados confrades, é com muita satisfação que eu me pronuncio pela primeira vez na academia e, atendendo a esta solicitação de Vossa Excelência, eu tenho a dizer e a pedir ao grande arquiteto do universo que possa cobrir com seu manto protetor, todos os participantes desta Assembleia, em especial ao nosso confrade Antônio Porfírio de Matos Neto, para que lhe proteja com muita saúde e paz, a fim de enfrentar a sua enfermidade, que tem assim nos deixado aqui em Sergipe, em especial na Academia Sergipana de Letras, grandes preocupações em função do seu momento de restabelecimento de saúde. Mesmo porque Porfírio é uma pessoa muito dedicada e proficiente a tudo o que faz, a tudo o que realiza. Seus projetos são extraordinários, não só na vida do estudo do cangaço, com o seu Museu do Cangaço, mas também na parte filosófica, no estudo da filosofia de Tobias Barreto, que hoje é um dos principais estudiosos nessa temática. Então, assim, em meu nome pessoal, em nome da academia, eu transmito ao estimado acadêmico Antônio Porfírio de Matos Neto os nossos votos de pronto restabelecimento da sua saúde. E, ao mesmo tempo, pedir ao Criador para que proteja a todos os acadêmicos da nossa academia e a toda a sociedade em torno da academia, seus entes queridos, seus familiares, as pessoas que convivem em torno dos acadêmicos da nossa precala academia. São esses os meus votos. Muito obrigado, confrade Anderson. E eu pediria ao confrade André Nunes que faça também uma oração invocando a presença de Deus sobre todos nós, no sentido de nos dar saúde e força para que estejamos sempre presentes na nossa academia. André. Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, a minha saudação de paz a todos os confrades. E quero convidá-los a curvar a fronte e orarmos ao nosso Deus, concordando aí com já as palavras do nosso confrade José Anderson. Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome precioso de Jesus de Nazaré, nós invocamos o teu nome e queremos declarar a tua bondade, a tua misericórdia e a tua justiça sobre nós.
à luz, Senhor, da tua palavra, no Salmo 133, que diz que é bom e suave que os irmãos vivam em união, nós invocamos a tua bênção sobre nós. Lembramos daqueles que não puderem estar aqui, que o Senhor os cerque também com a sua bênção, e de modo muito especial, colocamos a vida dos nossos queridos Antônio Guimarães, Antônio Porfírio, nesse período de convalescência. Nós te louvamos pelo dom da vida e pelo livramento, pela graça de ter a família e os amigos que nos sustentam, pela medicina. Nós te bendizemos porque temos esses amigos ainda entre nós, porque o Senhor tem propósito para todas as coisas. Pedimos ao Senhor que venha sobre nós a tua bênção, a tua saúde, a fim de que possamos resistir a todas as enfermidades, as dificuldades, na medida do possível, porque nós precisamos cada vez mais estender aquilo que o Senhor tem colocado para nós, a fim de que a sua graça seja conhecida em outros corações. Senhor, não queremos passar nesse mundo e que as pessoas não sintam a tua bênção, não sejam agraciadas através das nossas vidas. Por isso suplicamos, nos dê saúde e nos dê oportunidade de servir ao nosso próximo e que possamos, assim, Deus, resplandecer a tua luz diante dos homens. Que nessa noite tu recebas esse ajuntamento, ordenando sobre nós a tua bênção. Nós pedimos isto no precioso nome de Jesus. Amém. 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 Bom, vamos Obrigado, André. à pauta da nossa Assembleia de hoje. Em primeiro ponto, nós daremos posse ao confrade Antônio Porfírio de Matos Neto, indicação do confrade Ivanildo Silveira, e aprovado na Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 27 de dezembro de 2023. Em seguida, nós vamos deliberar sobre a outorga da Comenda do Vaqueiro, primeiramente em memória a Napoleão Tavares Neves, proposição do confrade Adriano Carvalho. Em seguida, de imediato, deliberar também sobre a outorga de igual comenda pelo confrade Adriano. Então, passemos à primeira pauta. Uma vez que a indicação do Antônio Porfírio foi feita pelo Ivanildo Silveira, cabe a Ivanildo a saudação ao novo confrade que ora vai tomar posse. Ivanildo, com a palavra. Obrigado, presidente. Queridos confrades da Abrais, senhor presidente Leonardo Tominho, demais membros, boa noite. O confrade Antônio Porfírio de Matos Neto, nós vamos fazer um breve relato aqui sobre a sua vida, sobre a sua biografia, apenas um resumozinho rápido, porque é muito extenso, dizendo o seguinte, que Antônio Porfírio de Matos Neto é natural de Frei Paulo, povoado de Alagadiço, na região centro-oeste de Sergipe, residindo na capital sergipana desde 1976. É filho de Edson Matos e Maria Oliveira de Matos, casado com a gestora pública e advogada Alfência Sotero de Matos, sendo genitor de José Pedro Gomes de Matos. É funcionário público de carreira há mais de 30 anos da Companhia do Vale do São Francisco, Codevasf, onde exerceu o cargo de superintendente regional, superintendente substituto, chefe de gabinete, gerente de administração, chefe de meio ambiente, além de diversos outros cargos na companhia. É graduado em Ciência Jurídica pela UNIT, Universidade de Tiradentes. É graduado em Economia e Filosofia pela Universidade Federal de Sergipe.
graduado em História pela Universidade Federal de Sergipe, mestre em Economia pela Universidade Federal de Sergipe, doutorando em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC, doutorando em Direito pela Universidade de Buenos Aires. Tema: a contribuição da Escola de Recife para a formação do direito nacional. Pós-graduado em Gestão Municipal pela Universidade Federal de Sergipe e com desenvolvimento de líderes com especialização em meio ambiente, sendo também técnico em agropecuária. É membro da Academia Sergipana de Letras, membro da Associação Sergipana de Imprensa, a Sociedade Brasileira de Estudos de Agaço, SPEC, Academia de Letras de Aracaju, da Academia Brasileira de Letras e Artes de Agaço, da Academia Propriaense de Letras, Ciências, Artes e Desporto, da Academia de Letras do Brasil Suíça, a LBS, sócio do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe e sócio do Centro Internacional Celso Furtado. O confrade Antônio Porfírio possui diversos livros publicados, dentre eles História de Frei Paulo, outro livro, Lampião e Zé Baiano no Povoado Alagadiço, História da Lagoa Salomé, esboço histórico do Rio São Francisco e seus aspectos ambientais, a inelegibilidade de licitação em casos de calamidade pública e temas de economia e outros temas. Vale ressaltar que ele é organizador e presidente do Museu do Cangaço, situado no Povoado Alagadiço, município de Frei Paulo. Publicou diversos artigos na imprensa sergipana e nacional, abordando figuras históricas, tais como Fausto Cardoso, Tobias Barreto, Barão de Mauá, Tiradentes, dentre outros. Com vocês, o novo confrade da Abrais, Academia Brasileira de Estudos Sertão Nordestino, o colega Antônio Porfírio de Matos Neto, que fará uso da palavra pelo tempo regimental, falando sobre sua pessoa e sobre seu patrono. A palavra, o colega... Após a posse. Instantinho só. Porfírio, não sei se você está com a fila aí que me pediu para ajudar. Está com o celular, mas vamos lá. Vamos partir para o seu juramento. Eu peço que você repita comigo. No instante em que tomo posse como acadêmico efetivo. Bora, Porfírio, fala aí. Está fechado o microfone. Desculpe. Vou repetir. Em que tomo posse como acadêmico efetivo. No instante em que tomo posse como acadêmico efetivo da Academia Brasileira de Estudos do Sertão Nordestino, ABRAS, da Academia Brasileira de Estudos do Sertão Nordestino, ABRAS, prometo respeitar e cumprir fielmente os preceitos estatutários e regimentais desta academia, à qual me dedicarei e me empenharei, visando ao seu constante progresso e engrandecimento, sempre zelando pela convivência fraternal com os meus confrades e confreiras. Assim prometo. Está devidamente empossado e, neste momento, eu vou ler o seu termo de posse. Acadêmico Antônio Porfírio de Matos Neto.
aos 14 dias do mês de junho de 2024, às 20h30, participou da Assembleia Extraordinária da Academia Brasileira de Estudos do Sertão Nordestino, ABRAS, realizada por meio do aplicativo Google Meet, o senhor Antônio Porfírio de Matos Neto, o qual, em sessão solene, como estabelece o artigo 27 do Estatuto da ABRAS, haja vista sua eleição ocorrida por ocasião da Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 27 de dezembro de 2023, tomou posse como acadêmico efetivo da ABRAS, passando a ocupar a cadeira número 31, cujo patrono é Euclides Rodrigues Pimenta da Cunha. Eu, Denis Arthur de Barros Carvalho, secretário-geral da Academia Brasileira de Estudos do Sertão Nordestino, lavrei o presente termo de posse, o qual é assinado digitalmente por mim e pelo presidente Leonardo Ferraz Gominho, seguindo-se a assinatura do empossado. Floresta, 14 de junho de 2024. Leonardo Ferraz Gominho, presidente. Denis Arthur de Barros Carvalho, secretário-geral. Agora sim, com a palavra, o novo acadêmico, o qual, a partir desse momento, está, inclusive, apto a votar nas nossas assembleias. Com a palavra, Antônio Porfírio. Boa noite, agora com freires e confrades, né? Primeiro, é uma honra para mim estar aqui tomando posse nesse momento. Mais uma conquista na minha vida. Quero abrir um parênteses aqui para saudar ao presidente da Academia Sergipana de Letras, doutor Anderson, ao presidente da ABRAS, Leonardo Gominho, o meu confrade e amigo Ivanildo. Vou citando aqui os nomes que eu estou vendo aqui: André, o Leandro, eu não sei se está aqui Adriano, também, que eu conheço. Eu vi o nome Júnior, né? E Federico, meu pernambucano de Melo, não está presente, mas faz parte dessa academia. O confrade que está enfermo também, foi essa oração, tanto pelo doutor Anderson e pelo André, é importante porque a oração espiritual toca esse mundo tão complicado, momento espiritual, religioso, é sempre salutar a gente ouvir, dá uma energia positiva. Enfim, tomar posse na academia, eu quero dizer que eu não preparei, quis ser espontâneo, não preparei nenhum texto. E dizer que sempre que vejo o meu presidente da Academia Sergipana, doutor Anderson, ele talvez não saiba, mas é um motivo de emoção, porque aquela casa, aquela instituição de 95 anos, eu tinha como mestre Manuel Franco, o meu professor no Colégio Agrícola. E o mestre Manuel Franco chegou a ser até presidente da Academia Sergipana. E eu tinha um sonho, né? Ele falava bem da Academia Sergipana, nos anos 80, senhores, ele falava, e eu ficava ali sonhando, talvez não sentar, fazer parte, né, da academia, mas conhecer a Academia Sergipana. E hoje, quando eu vejo o doutor Anderson, eu fazendo parte, é uma emoção. Isso aí não é fácil, a gente lembrar
da figura do menino dos anos 80 e fazer parte desse baluarte, desse homem que representa as letras de Sergipe, doutor Andes. Assim como eu vejo também colegas, e Gorminho, Leonardo Gorminho, o Frederico Pernambucano de Mello, fazendo parte da Academia Pernambucana, né, a qual o saudoso Luiz Antônio Barreto tinha uma grande parceria de amizade intelectual, na qual que foi fortalecendo cada vez mais a minha pessoa também com o Frederico. E Ivanildo dispensa comentários, que é uma pessoa que a gente tem uma conversa salutar, de amigos, e preocupado com a cultura nordestina, né? A gente sempre está conversando, telefone, e esse momento difícil que eu passei, ele foi um braço amigo, e dando sempre uma sustentação de força, né? Bom, como eu falei, não preparei nenhum texto, quis que a coisa fosse espontânea, né? Minhas palavras. E aí, hoje, pensando na posse, e o meu patrono Euclides da Cunha, me lembrei também de um sergipano pesquisador, José Calazans, que estudou muito essa temática de Canudos. Mas Canudos também tem muito a ver com o povoado que eu nasci, Alagadiço. Quando eu fui escrever o livro A História de Lampião Zé Blanco no povoado Alagadiço, essa obra aqui, eu tinha de começar como foi fundado o povoado Alagadiço. E para contar a história como foi fundado o povoado Alagadiço, não tinha positivado essa história, não tinha escrito, tinha ser pelo fontes oratórias, pessoas antigas. E eu tive de montar esse quebra-cabeça da história de Alagadiço. E aí, os mais velhos, meu avô, pessoas contemporâneas do meu avô, me contaram como se deu o processo de fundação de um povoado. Porque você tem, geralmente, a história da fundação do município, mas do povoado pouco se tem. E aí que é a grande virtude, o prazer de a gente ter essa sensibilidade em procurar saber da história do povoado. E eu fiquei sabendo, né, que foi um fugitivo da guerra de Canudos, chamado João Sabino. João Sabino era um oficial que não aceitou, não concordava da forma com que a República estava dizimando o arraial de Antônio Conselheiro, na qual Euclides da Cunha foi um correspondente do jornal para pesquisa em campo e publicar no diário dele aquela saga de Antônio Conselheiro do Arraial de Canudos, na qual um livro, eu faço sempre esse paralelo, um pouco de Alagadiço e Euclides da Cunha. E esse João Sabino, chegando em Alagadiço, desertou da guerra, por não concordar com a matança, né, foi expedida uma ordem para prender todos os desertores da guerra. Ele, alojado naquelas matas, que hoje é Alagadiço, e foi procurado pelos oficiais para prender. Nisso, a esposa dele, Angélica, fez uma promessa: se ele não fosse preso, ia adquirir a imagem Nossa Senhora da Conceição e 9 noites de novenas, em homenagem à santa, que hoje é a padroeira do povoado Alagadiço. Resultado: os oficiais não foram e mandou patente menor do que o oficial João Sabino. Chegando lá, João Sabino disse: vocês não podem me prender, vocês são soldados, eu sou um oficial, só quem pode me prender é um oficial. Resultado: eles voltaram para comunicar aos oficiais, e nisso houve uma anistia
né? Nesse período, né, houve anistia e ele não pôde ser preso, porque houve anistia do presidente. Resultado, ele adquiriu a imagem e hoje, até hoje, Alagadiço tem as 9 noites de novena em homenagem à Nossa Senhora da Conceição, fruto de um desertor da guerra do oficial de Canudos. Então, há uma relação entre a Guerra de Canudos, Alagadiço, na qual eu nasci, e o meu patrono Euclides da Cunha, que escreveu um livro. Para alguns, hoje, há um reestudo sobre esse livro, né? Que alguns acham que o livro é um determinismo, quando estuda a terra, o homem, e diz que o sertanejo, além de tudo, é forte, né? O sertanejo é forte. Mas ele também tem a característica de um estereótipo do sertanejo fraco, desminuído, forte no sentido de ter bravura, mas o aspecto dele, um aspecto, né, determinista, que foi um período muito do século XIX, que um antropólogo, Franz Boas, um francês, quebrou essa tese, né, do determinismo. Franz Boas, que foi professor de Gilberto Freire, né, que escreveu Casa Grande de Senzala. Esse contexto é importante porque, naquela época, né, se tinha que o europeu era uma cultura desenvolvida linear. E aí Franz Boas quebrou essa ideia da cultura linear. Cada região tem a sua cultura. Não precisa ser linear no sentido primitivo, barbárie e civilização. Não é dessa forma. Franz Boas, antropólogo, quebrou essa tese. O desenvolvimento da Europa não pode comparar com o desenvolvimento de outra região, no sentido que eles olhavam o desenvolvimento dele através da ótica do europeu. Então, o livro de Euclides da Cunha, nesse sentido, ele tem um aspecto, né, de que o homem, a terra e a luta. E, apesar do final do livro, ele faz, de certa forma, repensa, né? Aliás, no final da guerra, ele repensa, quando escreve aquele livro, Euclides da Cunha escreve Os Sertões, né? É um clássico, poucos têm falado nesse livro, que é um livro clássico, e é um clássico, né? Todo mundo tem um pouco de conhecimento dessa história. O que eu quis fazer aqui é só um parênteses de que há aspecto de certo estereótipo no livro, que está sendo reestudado por alguns historiadores, quebrando essa tese de que o nordestino, desse estereótipo, não no sentido que ele diz, antes de tudo, um forte, mas no sentido de que é um povo de um aspecto, de certa forma, inferior, de um aspecto, de uma forma que depende realmente de um processo econômico melhorado. Enfim, hoje se tem informação mais clássica, que foi tudo, de uma certa forma, desenvolver o Sudeste e o Sul, e o Nordeste faltou foi investimento. Apesar de que há uma elite nordestina que está, né, voltada para outros interesses, e não para a sociedade como um todo. Então, esse livro ele traz esse aspecto. E Zé Calazans, o sergipano, estudou também muito, né? É um clássico, Zé Calazans se dedicou muito à Guerra de Canudos, apesar de ter uma crítica dele ser integralista, né? Isso aí, que, de certa forma, eu faço esse resumo desse mundo de Euclides da Cunha, Zé Calazans, porque é meu patrono. E eu fiz também um pouco do Alagadiço, porque que Alagadiço foi fundada
partir de um oficial que fugiu da guerra. Então, Zé Calazans, um estudioso, ele tinha uma certa crítica em cima dele, porque ele foi integralista desse movimento de Plínio Salgado. Mas o que é que eu quero dizer? Todos eles, integralistas, o Miguel Reale, o Zé Calazans, têm um aspecto diferente totalmente, que foram criticados como os fascistas, mas tem de entender que o mundo vinha de uma grande crise de 29. Então, o professor Miguel Reale, Zé Calazans, eles queriam um Estado forte, não no sentido totalitário. Eu entrei nessa questão porque ficou taxado a vida toda que o professor Miguel Reale e Zé Calazans, estudioso de Canudos, foram desse movimento fascistas. Mas eles aderiram, de certa forma, para um Estado forte, porque o Estado vinha fragilizado no Estado liberal. Então, esse, para fechar, é um livro que precisa ser reestudado, um livro importante, que precisa ter nova visão. Não vai se fechar essa visão totalmente dos sertões, porque é um livro que tem uma forma progressista de se ler, mudar a visão de se ler esse livro e com mais detalhes. É importante a história ser reavaliada, reestudada, para trazer fontes novas, apesar de estar ali. Então, em que ótica se lê o livro de Euclides da Cunha? Que filosofia? Então, esse é meu patrono, poucas palavras. O objetivo que ele foi para lá, para Canudos, foi correspondente para um jornal, o Estadão, e aí, para compensar depois, ele escreveu esse livro, que até hoje é polêmico e é um livro muito importante para a sociedade sergipana de um período pré-modernismo. Um período simbolismo e um modernismo, vê esse livro regionalismo, em que Celso Furtado faz uma crítica dos regionalismos. Ele diz que cada regionalismo, incluindo Jorge Amado, Raquel de Queiroz, o próprio Euclides da Cunha, não foram capazes de ter uma voz totalmente sobre o Nordeste. Porque cada um, Raquel de Queiroz ficou com o 15, dedicado a uma área. O José Lindo Rego, dedicado à questão da cana. Jorge Amado, a questão ali do cacau, de jagunço. E Euclides da Cunha na questão de Canudos. O Celso Furtado faz a crítica que eles não foram capazes de unir o Nordeste. São palavras de Celso Furtado. A gente, quando estuda filosofia, tem essa capacidade de entender, ter um ponto de vista de cada um. A filosofia tem um positivismo, tem um monismo, tem a ótica e a visão. E aí Celso Furtado diz que o Nordeste precisava de uma Sudene para ser capaz de levar o desenvolvimento do Nordeste. E foi através da política desenvolvimentista que conseguiu unir, que no modernismo não conseguiram ter essa capacidade de união do ponto de vista literário, porque um ficou fracionado. É uma visão celso-furtadiana, de Celso Furtado. Bom, esses são os aspectos do ponto de vista do meu patrono, Euclides da Cunha. Eu fiz um resumo, não deixando de estar aqui também o José Calazans, importante, né? Importante essa temática aqui, que foi um grande estudioso. Bom, falando do meu patrono, vou falar um pouco agora da minha questão do cangaço, propriamente dito, alagadiço. Em 2007, eu fiz o primeiro encontro de alagadiço, para colocar alagadiço no circuito da literatura do cangaço, da temática do cangaço. Aqui se falava muito em Capela. Lampião teve em Capela 2 vezes. Nós tivemos a sorte de ter um historiador
que é da Academia Sergipana, Zósimo Lima. Ele era telegrafista. Veja a importância do positivismo escrever nesse ponto de vista. Lampião teve 2 vezes, uma vez teve até no cinema, e aí teve aquela entrevista com Lampião, com Zé Baiano, e o Zósimo Lima, por ser telegrafista, sabia escrever muito bem, código Morse, e deixou registrado a chegada de Lampião em Capela. E aí eu observei que nos jornais, e até tempos atuais, Capela estava no circuito. Alagadiço, Lampião teve 4 vezes, deixou um subgrupo, mas não estava no circuito, porque não estava positivado na literatura. Se não está na literatura, estava no mito ali da região. As pessoas sabiam da história de Lampião. Os clássicos de Lampião em Alagadiço, que teve 4 vezes, deixou esse subgrupo lá, Zé Baiano. E eu me perguntava, por que Alagadiço não está na literatura? Era citado. Joaquim Góes citou, Dr. Antos citou, mas do ponto de vista como Capela, Alagadiço estava na hierarquia abaixo de Capela. E aí foi necessário, em 2007, eu fazer aquele encontro cultural que tive a felicidade de levar o nobre colega Frederico Pernambucano de Melo, Antônio Amauri, Alcino de Poço Redondo, Luiz Antônio Barreto, João de Souza Lima, Aderbal e muitos outros de história para debater sobre a questão de Lampião, da temática em Alagadiço. Nesse encontro, esteve presente o filho de Curisco, o Dadá, Silvio Bulhões, a irmã dele, que não se via há muitos anos, Maria do Carmo, a ex-cangaceira Aristea. Enfim, foi um dia que marcou no solo de Alagadiço. Zé Candro, que compôs junto com João do Vale, o Carcará, estava lá. Estava também que fez o Frisco, esqueci o nome dele agora, no filme Dadá e Curisco, que ele fez o papel de... Bom, depois eu lembro no decorrer. Enfim, foi uma festa para botar Alagadiço no circuito. E Alagadiço passou, né, a entrar na história positivada. E aí, eu, em 2009, literalmente desenterrei os 4 cangaceiros que foram mortos em Alagadiço, Zé Baiano, no sentido de dar dignidade à história, de dar, do ponto de vista cultural, porque estava numa cova rasa, eu fiz um mausoléu, convidei o padre, celebrou uma missa, organizei, e hoje é um ponto turístico lá de Alagadiço. Logo após, eu fiz o Museu do Cangaço, com 10 mil metros quadrados. Tem uma propriedade, tem uma casa, que é a biblioteca, tem a Casa Grande, que é o museu, para preservar a história, não para enaltecer o A ou B, mas enaltecer a história que está acima de tudo. A gente passa, mas a história continua. E Alagadiço recebe turistas hoje.
tem a casa de Antônio Chiquinho, que foi um dos mentores da morte de Lampião, de Zé Baiano. Desculpe falar Lampião. Zé Baiano. Antônio Chiquinho. Os familiares, né, meus familiares, liderado por tio Pedro Guedes, que tudo começou quando o governador do estado de Sergipe procurou o deputado da região, Napoleão Emílio da Costa, e confiou o deputado, perguntou quem o deputado confiaria em deixar alguns companheiros de Lampião naquela região. Porque esse acordo entre Lampião e o doutor Henrique Carvalho aconteceu na fazenda dele, lá em Gararu, em 29. Mas pouca gente sabe que na década de 30, doutor Henrique Carvalho, quando houve o golpe de Getúlio Vargas, doutor Henrique Carvalho assumiu a junta e botou em prática aquele plano de um ano antes. E aí convidou o deputado Frei Paulo para que confiança ele tinha, a quem ele podia deixar os 4 cangaceiros lá, Zé Baiano, mais sua turma lá. E ele disse, minha cunhada, Dona Rego, que é a matriarca de Alagadiço. É tanto que quando Lampião esteve em Alagadiço para atacar a fazenda seu Mequildes, não foi atacar a fazenda Dona Ana Rego, porque era cunhada do deputado Napoleão Emílio da Costa. E aí, Zé Baiano foi chegar lá em Alagadiço. Eram essas questões que eu perguntava, pela causa e efeito. Todo mundo sabia em Alagadiço que Zé Baiano não estava lá. Mas eu queria entender como foi que ele foi chegar no município de Frei Paulo e, particularmente, em Alagadiço. Foi através de um acordo tácito entre o doutor Henrique Carvalho e o banditismo rural, comandado por Lampião. É por isso que lá havia 2 vertentes políticas em Alagadiço. A de Napoleão Emílio da Costa, liderado por ele, e sua cunhada, Dona Ana Rego. E outra vertente política, Maurício Etich, que Vanildo, grande pesquisador aí, se interessou muito. Porque Maurício Etich criou uma volante aqui em Sergipe. Senhores, pasme, uma volante não sendo oficial, mas Maurício Etich criou para combater Lampião naquela região. E é interessante, nessa mesma linha de raciocínio, Alagadiço e Mucambo, 2 povoados, tinham destacamento de polícia. Essa dor de cabeça eu tive para entender por que um povoado, imagine, um destacamento de polícia tem na sede do município, mas Frei Paulo, especificamente em Alagadiço e Mucambo, outro povoado, tinha um destacamento, em cada lugar um destacamento de polícia. Para entender isso, eu vi, né, já na década de 70, na casa de Dona Ana Rego, o quartel ainda lá. Só foi desmontado a partir dos anos 80. Senhores, lembre-se que Lampião adentrou em Sergipe na década de 30. O que é que acontece? A década de 30, da Revolução de 30, houve o início da nossa indústria tardia. E quem é a matéria-prima para a indústria? O algodão. O algodão. Então, Frei Paulo era exportador, o mundo estava desorganizado, a queda da Bolsa de Valores em Nova York em 29, o Brasil aproveitou
a substituição dos importados, ou seja, não adquiria mais produtos de fora. O Brasil passou a exportar, e um dos que foi exportado foi algodão, uma matéria-prima. Então, Sergipe era rico. O bairro São Francisco tinha Francisco Porfírio, nas suas fábricas lá de algodão. Então, Sergipe tinha aqui, naquela, mais ou menos 30 vapores, né, de produzir o algodão aqui. E Frei Paulo era um lugar bastante rico. No lugar que tem riqueza, atrai o quê? O banditismo rural. Banditismo. Por isso que Maurício Etinge tinha uma volante própria para defender os interesses dos plantadores de algodões. Entendeu? Porque a outra turma que era ligada ao governo do Estado era Napoleão Emílio da Costa. Esse Lampião não ia extorquir. Mas a turma que era ligada ao general Mainar, que era opositor a Nito Carvalho, uma dicotomia política em Sergipe, eu sempre falo macro e vou para o micro. Eu não tenho como falar de Alagadiço sem botar no contexto do que aconteceu, porque senão eu não vou entender como foi chegar Zé Baiano lá. Um pequeno povoado ficou lá, se estabeleceu lá para prestar conta a Lampião, em determinado momento, do lucro que ele aferir lá em Alagadiço. Mas ia contrariar quem? Os plantadores ligados a General Mainar de algodão. Maurício Etinge. Por isso que eu vou entender que, além de ter uma volante própria, tinha cada povoado uma delegacia de polícia por causa do poder econômico. No lugar de ter poder econômico, você tem força para pedir ao Estado um destacamento. E aí, por isso que minha família contou Chiquinho, a pedido de Dona Reco, cunhada de Napoleão, depois daquele pacto tácito, daquele acordo entre o banditismo rural e o poder político de Sergipe, eles foram para lá, em Alagadiço, os três, Zé Baiano, Demudado e Chico Peste, porque a Celina entrou posteriormente. Ou seja, estava a grenagem aí. Zé Baiano extorquia, prestava conta Lampião, não atacava Dona Narreira, Napoleão Emílio da Costa, porque fazia parte do agrupamento político. Mas um dia, tudo isso veio como um castelo, desabou. Na venda de João Atanásio, uma discussão boba, porque as coisas, a grande moda acontece no palácio. Mas as coisas pequenas que acontecem no dia a dia, essa que vai causar um impacto na política. Você tem exemplo na política brasileira. Um detalhezinho de um motorista, etc. Sem voltar a esse assunto da política pompiliana. Mas o que acontece? O Cazuza Paulo, que era adepto de Maurício Etinge, ligado ao general Mainar, estava numa discussão no Boteco de Otanásio de um adepto de Dona Reco, de Napoleão Emílio da Costa, deputado, e adepto, consequentemente, do doutor Henrique Carvalho. Uma discussão boba, por causa de politicagem, Cazuza Paulo deferiu uma peixeirada e matou o correligionário desse agrupamento político de Dona Reca de Cazuza Paulo. Repare de uma coisa simples no boteco, porque Cazuza Paulo disse na hora lá, no boteco de Otanásio, que Lampião andava muito em Alagadiço porque tinha cobertura, coiteiros, do nível de Dona Reca e do deputado Napoleão Emílio da Costa. E o cidadão, que era adepto, eleitor
desse agrupamento político, isso você prova o que você está dizendo? Você está dizendo que vocês perderam a eleição. E o general Maynard perdeu a eleição. Barão de Carvalho era bom de arma e ruim de voto. E aí mexeu todo esse sistema lá. Quando ele disse isso, Cazuza Paulo disse, provo sim. Olha o que você está dizendo. Aí, quando ele saiu da venda, ele empurrou a peixeira e foi aqui preso, veio para a penitenciária. Na penitenciária, ele andou dizendo que Lampião tinha muito apoio em Alagadiço. E disse o nome, que era Dona Rego, Napoleão da Costa, que dava cobertura. Napoleão, sabendo, procurou Dona Rego, conversaram lá, disse, olha, estou preocupado, que Cazuza Paulo foi preso porque matou o correligionário dele, tudo bem, matou. Mas, além de ter matado, está conversando muito na penitenciária. E aí, fizeram uma emboscada, fizeram um jogo para pegar Cazuza Paulo. Soltaram Cazuza Paulo sem cumprir a sentença, apesar né, de que ele ter dito besteira, disse que ia pegar Lampião e aproveitar esse momento e soltaram ele. Lampião não era pistoleiro. Lampião não fazia serviço de jagunço, de ser pistoleiro. Era interesse dele. Como interesse de Lampião? Disseram ele, Lampião, ele está, no Cazuza Paulo, conversando muito naquela região, dizendo que você tem apoio do governador, de Napoleão Emílio, de Dona Rego. É uma questão dos interesses seu também. Botar na cabeça do Lampião. O Lampião foi para o povoado Alagadiço matar Cazuza Paulo. Daí começa o quê? Tom Chiquinho, Pedro Guedes, todos eles da minha família, é ligado a Dona Rego, que é ligado ao deputado Napoleão e, por sua vez, ligado ao governador. Por isso que, eu volto a dizer, Zé Bani foi parar naquela região. E aí, soltaram o Cazuza Paulo. Lampião foi para matar Cazuza Paulo porque era interesse de Lampião. Lampião não ia fazer jogo de pistolagem para ninguém. Uma característica que eu percebi no banditismo rural. Chegando lá de manhã cedo, o Cazuza Paulo não estava. Quem estava era o filho. A mesma característica do pai. O rapazinho que tem as características. Lampião do mercado, não erra um tiro, pegou um mosquetão, pá! Acertou no filho de Cazuza Paulo. O desafeto de Napoleão da Costa e Dona Rego. Matou o rapazinho. E aí, e o Pedro estava ali próximo, ali, estava o Chiquinho aí, correram para dizer que não era o Cazuza Paulo. Zé Baiano não quis nem ouvir, já foi sangrando o menino que estava lá no chão, um tiro que tinha tomado de mosquetão. E aí acabou de matar o finado Moisés. Daí começou o germe de desentendimento entre os quatro. A turma, Pedro Guedes, Tom Chiquinho, Biridim, porque o Moisés era parente dessa turma, não era o Cazuza Paulo, porque a esposa de Cazuza Paulo é que é parente do meu tio Pedro Guedes, de Tom Biridim, Toninho, dessa turma. E ficou insatisfeito. Resultado, Cazuza Paulo fugiu, veio para a Fazenda Caldas. Há indícios que ele veio para a Fazenda Caldas do general Maynard. Ninguém toma uma atitude dessa sem ter uma força política por trás, uma dicotomia. Há relatos que o general Maynard relatava isso ao Getúlio Vargas, e Getúlio Vargas tinha calma nessa questão, por questão do voto. O Herônimo de Carvalho era bom de voto, o Baixo São Francisco, quando abria aquelas urnas ali, e general Maynard
entendia isso, apesar de sempre relatar, nunca deixou de relatar esse problema de Sergipe para Getúlio Vargas. Resultado, vamos na questão do quinhão lá, tá, de Alagadiço. Na morte do finado Moisés, já ficou ali o desentendimento. Nesse intervalo, Zé Rufino, da Bahia, tomou conhecimento. As notícias se propagam. Veio prender Antônio Chiquinho e tio Pedro. Levaram sob custódia para Carira. Donona, que não é Donona Rego, é a esposa de Antônio Chiquinho, através de Zezé do Pinheiro, chegou ao general Mainar essa informação que estava prendendo os de Alagadiço. Aí você pergunta, mas ele não era ligado a Donona Rego? Não era ligado a Napoleão Emílio? Sim. Mas aí houve um telegrama do general Mainar para a delegacia de Carira, e aí, quando chegou, foram entregar Zé Rufino leu e disse, olha, usou essas palavras, olha, fulano tal, você vai ser solto porque eu estou na jurisdição do Sergipe, e o general Mainar pediu para soltar, mas eu não pego vocês ainda. Foram soltos, tanto Pedro Guedes como Antônio Chiquinho. Nesse pedido de soltura dos dois, eles já passaram politicamente para o outro lado. Obviamente que Mário Setige conquistou, que era a dicotomia também. A dicotomia maior no Estado e em Frei Paulo. Eles já ficaram, né? Aí Zé Baiano veio tomar satisfação com o Antônio Chiquinho, soube da prisão dele e veio tomar satisfação, dizendo, você delatou. Ele disse, rapaz, a gente foi preso. Que delatar o quê? A gente está na situação. E Zé Baiano, naquela bravata dele, na ignorância dele, falou para Antônio Chiquinho, olha, Antônio Chiquinho, eu quero que vocês, no sábado, levem mantimentos, armamento, quero isso, quero aquilo. E aí, Antônio Chiquinho poderoso, mas Zé Baiano, como é que a gente vai levar? Zé Rufino, a gente foi preso agora, está todo mundo desconfiado no povoado, como é que a gente... Ele disse, não quero saber. Olha, e naquela bravata jogou 40 mil contos de réis nos pés de Antônio Chiquinho. Vamos contar que eu sou homem rico. Interessante. Meu amigo Vanildo deu uma palestra recente sobre a questão do estereótipo, do racismo da cor negra no banditismo rural. Eu atentamente. E, às vezes, quando eu me referia, isso eu nunca esqueci, Antônio Chiquinho era negro e Zé Baiano era negro. Mas o Zé Baiano se referiu ao alto negro, olha, negro safado. Eu sou homem rico. É interessante, né? É uma discussão a se estudar, se aprofundar nessa temática. E ele jogou os 40 mil contos de réis no pé do Chiquinho, uma bravata, tipo assim, eu sou rico e tenho dinheiro e vamos contar e eu quero que você leve no sábado. E aí o Chiquinho começou a contar. E aí quando o conservador foi embora, levou o dinheiro, deixou X para que ele levasse mantimentos, armamento no sábado para reforçar o grupo dele, né? Aí o Antônio Chiquinho procurou e o Pedro Guedes. Zé Baiano veio aqui, disse que a gente falsificou ele, não sei o quê, somos traidores, aí a gente perde um primo, ele mata um primo, e a gente quer errado, já ficou, né? E foi que ele... Não, ele jogou dinheiro. Quanto que ele jogou dinheiro? Disse, não sei. Disse, rapaz, não sabe o que você contou. Não sabe, porque Antônio Chiquinho era sabido. Antônio Chiquinho já estava com outro plano, né? Se contasse quanto é que tinha, né? Que Antônio Chiquinho já queria, né? E deu confusão depois por conta desse dinheiro, né? Aí você contou quanto? Não sei, mas rapaz, você conta e não sabe quanto, Antônio Chiquinho. Que história é essa? Bom, aí armaram o plano. Nesse intervalo, procuraram
um político de Carira chamado Antônio Conrado. Esse cidadão escreveu um livro sobre a vida dele em Carira, que é interessantíssimo. Ele também conhecia Olímpico Rabelo, que era ligado a Dona Ana Rei, que chegou a ser deputado. Você vê que esfera. E aí armaram o plano, porque o Antônio Conrado era ligado a General Mainar. E, possivelmente, ele veio conversar com as autoridades de Aracaju para legitimar os 6 de Alagadiço, que ninguém ia matar 4 bandidos de Lampião, por acaso, sem ter uma força de proteção. Eu sempre questiono essa questão, eu sempre falo dessa dicotomia política. Ninguém ia tomar uma atitude daquela contra um Zé Baiano, que era homem de confiança de Lampião, que ficou naquela região ali, Carira, Frei Paulo, Pião, Pedaram, Paripiranga, arrecadando para prestar contra Lampião, se não tiver uma força política. Vocês acham que ele ia matar Zé Baiano para cair na mão do Torani de Carvalho e Napoleão Emílio, deputado? Que lá aquele episódio de Neném não é assunto para hoje, para não ficar muito longo aqui a minha posse, mas o que aconteceu? O Antônio Conrado voltou para ele e disse: olha, vocês têm garantia que nada vai acontecer com vocês. Vocês estão tendo uma força do general Mainar. Pode executar o plano. E aí, foi na quarta que eles contaram o dinheiro com o Zé Baiano. Era para entregar os mantimentos no sábado. Pedro Guedes, meu tio, falou: disse, olha, não vamos no sábado, vamos no domingo. Porque se a gente for no sábado, vai fazer o jogo de Zé Baiano. Vamos criar uma ansiedade para que ele desequilibre emocionalmente. Uma tática de guerrilha. Né? E aí entrou a parte espiritual. Foi chamada uma senhora Etelvina, que é a mãe de São José, para que rezasse para os 6 na casa de Dom Chiquinho, tarde da noite, para o plano dar tudo certo. Ela foi rezar. E na reza, disse, olha, está tudo ok e tal, rezou. Meu tio, curioso, na hora que ela ia saindo, abrindo a tramela lá da porta, ele fez uma pergunta que não devia ter feito. Sim, senhora Dona Tevina, e a gente vai dar certo o plano? Aí ela disse, vai, mas um de vocês vão morrer logo. E dito certo. Dos 6, Toninho morreu com 15 dias depois de infarto. E aí, Pedro Guedes, meu tio, chegou para o Chiquinho e disse, olha, Chiquinho, você é o único que tem intimidade com o Zé Baiano. Você, na hora que era para ir os 6, como foram os 6, mas não podia levar armamento. Zé Baiano não aceitava que chegasse no Coito, lá na Lagoa Nova, com armamento. Ele não ia aceitar. Vocês têm que chegar desarmado, e o plano era pegar os armamentos dele, os punhais, e atacar com o próprio armamento do grupo de Zé Baiano. Mas para isso, como é que você vai? Né? Tem que ter uma senha, porque o guerrilheiro, o cangaceiro, bastava você piscar o olho, e isso a gente ficava sabendo lá em Alagadiço. Se você piscasse o olho involuntariamente, ele já ficava desconfiado. Era um homem que lidava no dia a dia. Era um guerrilheiro. Há informação, né, que dizem que até a guerrilha, né, empregada no Fidel Castro aprendeu muito tática de guerra, de guerrilha
do Lampião aqui do Nordeste, tanto do vietnamita Ho Chi Minh, como aqui de Lampião foi ensinamento para Fidel Castro e Che Guevara. Isso aí, um professor de Havana teve aqui no museu e do nada me contou essa história. Isso requer realmente se aprofundar nesse assunto, né? Mas interessante. Então, o Cangaceiro, ele era um guerrilheiro. Então, não podia. Aí meu tio falou, ele não era apaixonado por uma marinete que existia lá nas pias de Seuzinho Barbosa. Ele não é apaixonado por ela. Você, na hora que terminar da confraternização, da buchada, né, da pinga, que Zé Baiano não bebia, na hora da confraternização ali, você diga umas palavras que você acha que deve dizer sobre a Marinette. Aí, Marinette, a professora, né? Aí, então, Chiquinho disse, na hora que você terminar de falar algumas palavras agradáveis para Zé Baiano, que ele vai rir. Olha, isso um sertanejo sabia dizer que o sorriso desmancha toda a rigidez física do corpo do ser humano. Quando você está alegre, sorrindo, você está desarmado para o embate corporal. Como é que um sertanejo tem uma... Você vê como é que o homem, né, da década de 30, né, isso foi em 36, tinha essa percepção. Então ele vai rir, e na hora que ele ri é na hora que a gente pegar. Então vamos levar 6 e você 3, 2 para cada um. Só que entrou um depois e houve desarmonia nesses números, mas não podia voltar. Ou seja, então na hora, chegaram lá. Zé Baiano se chateou porque era para ir um dia anterior, chegaram no domingo. E aí houve um desentendimento, aí acalmaram. Não, Zé Baiano, a gente não podia chegar no sábado, está muito vigiado, aquela coisa. Aí Zé Baiano ficou ali, aí acalmou, foram comer, buchada, conversa para lá. E aí Tom Chiquinho veio com a senha. Né? A senha era botar os braços, as mãos aqui de trás da cabeça e gritar: ô, negão, que tal você nos braços de Marinette agora? E Zé Baiano pegou pelo amor. Riu. Quando ele riu, Demudado também, né? Riram. Quando ele riu, pum, os 6 pegaram os 4. 15 minutos de lutas, está lá registrado. E aí ficou Zé Baiano por último. Amarraram o pé de Braúna e foram logo em cima de quê? Da questão do dinheiro, dos 40 mil contos de réis. Aí Zé Baiano alegou que emprestou a 2 comerciantes, um aqui de Aracaju, e depois uma grande construtora, do ramo da habitação, e outro comerciante de Frei Paulo, Euzinho Capitinga. Isso aí, emprestei, mas se você me soltar, amanhã eu trago 70 mil contos de réis. E aí, cara, soltar Zé Baiano, né? Aí foi quando o tio Pedro deu a punhalada e sangrou, e aí lembrou da morte do finado Moisés, que era primo da família, e não Cazuza Paulo. E aí, enterraram Zé Baiano. Como sabia que Zé Sereno ia passar lá para comemorar o São João, que foi 7 de junho de 36, e ia passar lá para comemorar com o Zé Pai do São João, eles ficaram calados para pegar Zé Sereno. O fato que a notícia espalhou, foi lá. Mas uma coisa interessante, que eles foram presos, porque vieram participar, não eles, mas o Antônio Conrado, que era a autoridade de Carilha, comunicou à força policial, doutor Henrique Carvalho mandou prender e foram para Lagadice sob custódia, alegando que não era Zé Baiano que estava lá. Então, tem no jornal da época que a carta do Chiquinho está cheia de policial. Foram lá para Lagoa Nova, né? E aí
o médico legista, Dr. Carlos Menezes, fez aquela autópsia, né? Levantou a cabeça desmaiando e tal. E aí, Gercílio, da Fazenda São João, que é parente, né? Casado casado com a irmã de Dona Ana Rego, que morreu pouco recentemente. Gercílio, que era um dos coiteiros também, disse: não, isso aqui tem uma falha aqui, tal. E aí, eles, doutor Herônimo Carvalho, incorporou numa volante que só passou alguns dias para fazer um marketing político em Sergipe, que o governador de Sergipe não aceitava o banditismo rural. Mas, na verdade, depois desfez da volante, e aí Zé Rufino viu a situação difícil, né? Através de General Mainá, aquele Zé Rufino que prendeu Tony Chiquinho e o Pedro, eles passaram a incorporar a volante de Zé Rufino, a pedido do General Mainá. Você vê que sempre há essa questão que um fazia e outros fazia, a briga dos bastidores. E aí, eles não houve um processo legal, ficou só no inquérito policial, onde é que meu tio e Tony Chiquinho arrumaram um advogado no nível do advogado aqui que tinha em Sergipe, famoso, que era General Mainá, né? Carvalho Neto. E Carvalho Neto, eu tive a felicidade de ler que os 6 de Alagadiço livrou Sergipe de uma praga, tal. Então, não há crime nenhum. Se não há crime, fica só no inquérito. Uma petição bem feita por Carvalho Neto, que foi advogado do General Mainá, quando ele deu um golpe 24 aqui em Sergipe. Então, ele não tinha dinheiro para pagar um advogado do nível de Carvalho Neto, que foi um dos primeiros presidentes, eu estou antes aí, da Academia Sergipana, o ilustre Carvalho Neto, grande orador, grande jurista sergipano. Você vê como se encaixam, mas para isso, esse estudo você tem de buscar os fatos, já dizia um Sotero da Academia Sergipana, saudoso, que os fatos existem, basta você buscar eles, reestudar, né, e trazer a lume. É o quebra-cabeça que você tem de pesquisar. Então, o que acontece? Eles foram, né, defendidos por um grande jurista sergipano e não houve, né, um processo, ficou só no inquérito. Aquele livro de Aglai, né, que tem aquelas fotos e tal, ficou só ali. E aí, aquelas fotos é Arthur Amador, que é um grande, fazia freelance com a secretaria de bater as fotos, tal. Resultado: um belo dia, passado, né, Lampião resolve vingar a morte de Zé Baiano em Alagadiço. Pedro Guedes, meu tio, sabendo que ia ter a ofensiva, entra no povoado de noite com um carro de boi e um baú coberto de um pano, dizendo que era um canhão que pertencia aos holandeses, que estava com a turma que o Zezé do Pinheiro, que é um grande dono de usina, usineiro da época, da família Franco, emprestou ao povo de Alagadiço um canhão que cabia um menino de coca dentro. Na verdade, era um artefatozinho que está lá no museu, uma ronqueirazinha. E ele chegou com esse carro de boi de noite, não deixou ninguém ver o que era no canhão. E já entrou pelo fundo da casa e com o filho dele, Demar, que morreu um dia desse, quase 100 anos de idade, foi o único que pegou no baú coberto, dizendo que era um canhão, e guardou. Então, Chiquinho queria ver, tanto, Chiquinho, isso aí a gente vai no dia. Eu ensino a você aqui botar pólvora, não disse. E aí, quando foi lá, nas covas lá, que Lampião veio para vingar a morte, Lampião disse: vou entrar em Alagadiço, não vai restar menino de 9 meses. Vou matar todo mundo. Aí, Maria Bonita conversou e disse: Virgulino, você está sabendo que aquele povoado tem um canhão e labareda? Anjo Roque confirmou. Como é que a gente soube disso? Nos anos 60,
a mulher de Curisco, Dadá, falou perguntando sobre a Alagadiço, que a filha dela foi criada lá, marido do Carmo, foi criada em Alagadiço, e ela conversando, né, sobre a filha Alagadiço, disse: o canhão? Como é que está o canhão de vocês? Que a gente não invadiu lá por causa desse canhão. O Lampião não quis arriscar. Foi para Carilha, disse que depois acertava as contas. Aí o próprio Antônio Chiquinho, né, foi que disse: canhão, Maria, ô Dadá, é uma ronqueirazinha. Aí disse: ô raça, e ela daquele jeito, me permite usar as palavras dele: ô raça da peste, vocês não tinham canhão, não, vocês tinham um artefatozinho, que era Alagadiço, né, uma tática de guerra, né, escapou de ter um combate de frente com o rei de Cangaço por conta de uma história de um canhão. Para encerrar, né, por último, 2 pistoleiros. Olha, nesse mundo tem jagunço, pistoleiro, cada um tem suas características, e cangaceirismo. 2 pistoleiros, que Lampião deu certo, não mandado por Lampião, mas pessoas ligadas aos coronéis de Alagoas, que ficaram ressentidos com a morte de Zé Baiano. Isso aconteceu com a morte de Curisco. Depois o Silvio Bulhões me confessou, em Alagadiço, que ele foi procurado, Silvio Bulhões foi procurado por pessoas querendo matar Zé Rufino para vingar a morte de Curisco. E aí, Silvio Bulhões, já um homem moderno, civilizado, não estava mais no contexto da época. Não quero isso não. Nesse intervalo, lá atrás, aconteceu do semelhante. 2 pistoleiros tiveram em Alagadiço, na venda de João Tanásio, para matar Pedro Guedes e Antônio Chiquinho, os principais. Tiveram na venda de João Tanásio, e João Tanásio, botando a pinga para eles, perguntaram: 2 pistoleiros de Alagoas, se eu queria conhecer Pedro Guedes e Antônio Chiquinho. E João Tanásio percebeu, mandou o menino avisar a Antônio Chiquinho que tinha homens estranhos na vida dele, querendo saber por ele. Naquela época, né? Coisa assim, digamos, de 4 meses depois da morte de Zé Baiano e a tentativa de Lampião entrar em Alagadiço, né? Resultado, foi lá e Antônio Chiquinho foi lá, procurou meu tio. Pedro Guedes, tem 2 caras aí querendo conhecer a gente. Não é coisa boa. Aí tio Pedro disse: olha, faz o seguinte, você vai, tio Chiquinho, você chega na venda, peça uma cachaça, que eu vou chegar, e eles vão perguntar se é a gente, e a gente vai dizer: não, eles foram para Caatinga, né? Vamos lá para o lado da Caatinga, que é um termo que se usa aqui, que é o sertão, mas a gente usa assim: você está no sertão e pergunta ao sujeito: rapaz, cadê fulano? Foi para Caatinga, que é o sertão mais sertão ainda, entendeu? Isso é, eu estou falando linguajar de Alagadiço. Aí, o Pedro chegou na venda de João Tanásio com o próprio Tom Chiquinho. E qual era o combinado? Que quando o João Tanásio botasse a pinga para cada um, era para pegar o copo e jogar nos olhos dos pistoleiros e dar uma surra para servir de exemplo para ninguém fosse mais para Alagadiço. Isso aconteceu. Aí chegou Tom Chiquinho e chegou Pedro Guedes. E João Tanásio botou a pinga já se tremendo. Aí disse que até o Tom Chiquinho comentou: demora para botar a pinga. Ô, João Tanásio, bota uma pinga aí. E os poxeiros conhece aí o Tom Chiquinho? Aí o Tom Chiquinho disse: não sei não, está para lá das Caatingas. Na hora que botou a pinga e jogar nos olhos dos 2 bandidos, né? Porque nos olhos, álcool nos olhos, né? Aí, quando jogou, concomitantemente, pegaram os 2, deram uma surra nos pistoleiros, botaram em cima do cavalo, bateram, entendeu? E, resultado, eles foram para lá. Mas eles tiveram esse apoio de General Maynard, porque senão Napoleão da Costa e Dona Rego ia cair em cima deles
mas tinha também apoio de Maurício Etinge, da dicotomia política, né, que existia também. Esse foi o episódio que eu não vou alongar mais, porque é uma história que se torna até cansativa, mas eu deixo a palavra com vocês e agradeço, e estou aqui à disposição para a gente ter um debate, né? E eu não me programei, eu queria ser espontâneo, né? Eu não quis nada programado sobre esse assunto da minha posse e achei que era espontâneo era melhor, porque é um assunto dia a dia meu. Valeu, Porfírio. Maravilha, maravilha, Porfírio. Vai ter oportunidade para você fazer uma explanação bem legal Vai. aí sobre fatos ocorridos lá em Alagadice. Com certeza, com certeza. Bom, vamos dar andamento, devido já o adiantado da hora, vamos passar para as pautas finais. A outorga de comendas do vaqueiro para Napoleão Tavares Neves, em memória, e Manuel Severo Gurgel Barbosa. Na impossibilidade do Adriano estar presente, ele estava num outro evento. Eu vou ler aqui rapidamente a indicação dele. Confrades e confreiras, eu, Adriano Carvalho, membro efetivo da academia, cadeira 17, patrono Rodolfo Teófilo, venho a todos apresentar a indicação de 2 nomes para receber a homenagem da Comenda do Vaqueiro. São os senhores Dr. Napoleão Tavares Neves, em memória, e Manuel Severo Barbosa. Ambos serão homenageados pela grande contribuição cultural de cujo legado atinge todo o Nordeste, fazendo jus ao que esta academia representa. O sertão nordestino, os senhores apresentados não são todos conhecidos pelos acadêmicos desta casa, o que dispensa a apresentação mais formal e de currículo. Peço ao presidente que leve minha proposta à votação na próxima reunião, como também solicito aos confrades que não comuniquem de maneira nenhuma aos familiares da pessoa indicada em memória, nem aos demais indicados que seus nomes serão levados à votação. E mesmo depois da votação, caso aprovem, cabe apenas ao presidente deliberar e comunicar aos homenageados ou familiares. O mesmo poderá autorizar que possamos comunicar a tais nomes, caso o resultado seja positivo. Bom, no caso do doutor Napoleão Tavares Neves, difícil esconder. Até porque Verdade. e se encontra presente Leandro Cardoso Fernandes, exatamente genro do doutor Napoleão. E discípulo. Discípulo. Doutor Napoleão é, inclusive, patrono da cadeira que hoje o Leandro ocupa. Com muita honra. É uma figura por demais conhecida, falecido há 4 anos, Leandro? Faz 3 anos. 3 anos, falecido há 3 anos, e uma pessoa naquela região ali do Cariri, de uma importância fundamental na história do Cariri. Dispensa maiores comentários. E o Manuel Severo Gurgel Barbosa, curador, fundador do Cariri Cangaço, igualmente conhecido por todos nós, e me parece que ambos merecem esta comenda. Não me lembro bem se o confrade Anderson e o Porfírio acompanharam. A única comenda que a academia tem é exatamente essa, a comenda do vaqueiro. É uma comenda que foi aprovada para exatamente agraciar aquelas pessoas que a academia entenda que contribuíram ou que estão contribuindo para
a preservação da cultura nordestina. De maneira que eu acho que dispensa maiores apresentações, e aí eu coloco a apreciação. O Porfírio já está apto, como eu falei, a votar. Então, eu coloco primeiro... Senhor presidente, eu apoio, senhor presidente. Por partes. Primeiro, o doutor Napoleão. Aprovam? Tem alguém que seja contra? Não, não, de maneira nenhuma. Mais do que aprovado. Aprovado por unanimidade. Manuel Severo, alguém é contra? Aprovado? Não, também. Aprovado. Tem outro Bom, que merece. então, ambas as indicações do Adriano estão devidamente aprovadas. Eu lembro, então, que as comendas, no seu caso, o que diz respeito mais de perto a você, Leandro, não há, digamos assim, que esconder para as pessoas, para a família. Você já pode... Mas você eu acho que mesmo seria transmitir. melhor, eu não vou comunicar a ninguém, né, a dona Socorro, a viúva, nem ninguém. Mas esteja Quando você- presente. Né? Isso, aí depois, quando for oportuno, que você Perfeito. autorizar, ou quiser Isso. mesmo, alguém da academia, ou Adriano, ou você, por enquanto eu não vou comunicar nada a ninguém. Ótimo, Fica só aqui no âmbito da A academia. mesma coisa eu pediria, que eu acho difícil, mas que não se vazasse também para o Manuel Severo. Como no dia 29 de junho é o dia que está... um dia não, é a noite que está reservada para uma assembleia nossa, lá em Jardim. Eu vou, digamos assim, eu vou falar com o Manuel Severo, dizendo aí a ele sim, eu vou dizer e pedir segredo que nós vamos entregar a comenda do vaqueiro em memória para a família do doutor Napoleão. Vou dizer isso ao Manuel Severo. E vou esconder a dele. Não vou falar. E aí eu vou dizer a ele, você é presença indispensável. Não marque outro compromisso. Você é obrigado a participar dessa reunião nossa na noite do dia 29. E aí eu assegurarei a presença dele. Você, Leandro, assegura a presença da família, tá certo? E lá, Tá certo. para as duas partes, será então uma surpresa que nós entregaremos. Eu já adianto que, na minha confiança, sabendo quem são as duas personagens homenageadas, eu já adianto que as comendas já estão devidamente confeccionadas. As comendas são feitas em couro, feitas pela nossa confreira Célia Paraibana agora, e já estão devidamente prontas e serão levadas para Jardim. Eu pediria também que as pessoas, os confrades que forem estar presentes na nossa reunião lá no dia 29, que vá devidamente paramentados, roupa preta, paletó, estola, mais ou menos como a gente fez lá na cidade de Floresta, por ocasião da implantação lá da academia. Então, roupa preta, camisa preta, terno preto e a estola. Claro que, se por acaso alguém esquecer, paciência. Mas, dentro do possível, vamos ver se a gente faz dessa forma. Diz, André. Senhor presidente, eu quero pedir as minhas escusas. Eu não vou poder estar presente na cidade de Jardim, nesse Cariri Cangaço, né? Já comuniquei ao Adriano, que é o organizador ali, e aí, quando falou em estola, eu lembrei da estola do Antônio Porfírio, né? Se já está devidamente preparada, né, para que ele receba também, como é que ele vai receber. Não sei se o doutor Anderson já recebeu também.
Não, ainda não recebeu, mas já está pronta, a do Anderson. O Porfírio, salvo engano, pagou também, não foi, Porfírio? Não teve custo para mim ainda não paguei nada não. Bom, bom, é, tem duas coisas. Uma coisa é a mensalidade, a outra é a confecção da estola e do diploma. Eu tenho anotado quem falta pagar, mas já estou providenciando, já comprei tecido, e nós teremos, lá, por ocasião da nossa reunião em Jardim, as estolas devidamente confeccionadas para quem não recebeu ainda. No caso, a do confrade Anderson já estão comigo, está comigo. Na primeira oportunidade que a gente tiver, eu vou repassar. A do Porfírio, se, digamos assim, se ele pagou, mas eu tenho anotado, se pagou também já está pronta. Agora, quem não pagou, não está pronta ainda, mas eu já estou providenciando. Logo, logo eu entro em contato para que faça o pagamento, para que não fique desconforme, né? Porque todos os outros pagaram. E diga aí, Ivanildo. Não, presidente, é só para informar também, e eu estou passando por um momento de dificuldade com a minha mãe, 88 anos, cirurgia muito difícil, complicada, e além de outros problemas, não é problemas, mas excesso de trabalho, e está impedindo a minha ida a Jardim, como também me impediu agora a ida ao evento aqui em Mossoró, no estado de Natal, ou no estado do Rio Grande do Norte, que eu moro. Então, eu estou justificando a nossa ausência ao respectivo evento. Eu vou tentar, se lá tiver condições de internet, de fazer com os confrades, confreiras que estiverem presentes, presencial. Mas vou tentar, se a internet for disponibilizada, fazer também via virtual, de maneira que quem não estiver presente possa acompanhar online. Vamos Ok, tentar fazer dessa forma também. Ok? ok. Deixa eu ver se falta aqui alguma coisa. Sim. Os trajes, já falei, camisa, gravata, as mulheres vestidos preto com as suas estolas também. Por fim, só mais uma vez anunciar que no dia 26 de junho, agora 26, véspera da abertura do Cariri Cangaço Jardim, nós estaremos, a academia, em parceria com a Câmara Municipal de Floresta, estará trazendo à floresta o Moacir Assunção, que vai exibir o documentário Acordo com Lampião, só na boca do fuzil. Fuzil. Isso. Vai ser exibido em Floresta, no auditório da Câmara Municipal, na noite do dia 26. De E maneira Nazaré que também vai ser. Nazaré também. Mas Nazaré não ficou a cargo da academia. O Moacir entrou em contato com o pessoal de Nazaré e fez o acerto lá com ele, que eu não sei exatamente como é que foi. Mas no caso da academia, eu acertei com o Moacir, nós vamos providenciar digamos, a ida dele de Nazaré para a floresta, vamos dar o pernoite dele em Floresta, do dia 26 para o dia 27, e no dia 27 ele segue comigo para Jardim, para participação lá no Cariri Cangaço. A despesa da academia vai se resumir praticamente a R$ 100 que a gente vai pagar
ao operador do sistema lá que vai fazer a exibição, que é um terceirizado, a gente tem que contribuir com essa parte aí. A hospedagem dele, provavelmente, ele vai ficar na sede da academia. Então, não vai ter custo. E a Câmara Municipal ficou de fazer uma divulgação, inclusive com carro de som. De maneira que, para a academia, quase que gasto nenhum, mas teremos, me parece, uma boa oportunidade para levar mais uma vez o nome da academia e proporcionar àquelas pessoas, aqueles familiares do pessoal de Nazaré que combateu o Lampião, ter a oportunidade de ver desde já esse documentário. Não sei se vocês viram, andou vazando, o Moacir soltou num grupo, salvo engano, no livro do Cangaço, soltou e depois percebeu que colocou de forma errada, pediu para o pessoal apagar e não divulgar, porque ele tem um compromisso lá com as... Como é que chama? Streams? É um treco lá que vai fazer a divulgação. Como é? Extreme. Pronto, Extreme. essa coisa aí. Mas eu vi, o momentozinho lá que ele colocou, eu pensei que era para a gente ver, e eu assisti, e está, claro, tem sempre aquelas falhazinhas que são, eu diria, naturais, que é difícil a gente fazer um livro, um trabalho sem ter falha. Tem, no documentário tem. Mas me pareceu bastante bom, bastante bom. Ok, pessoal? Alguém quer se pronunciar, falar mais alguma coisa? Não, só agradecer aí, primeiramente, a Deus por esse nosso encontro e agradecer aos colegas presentes, agradecer ao empossando, colega Antônio Porfírio, ao José Anos, a quem estamos conhecendo, né, pessoalmente, e desejar a todos e que Deus ilumine todos nós, todos vocês. Amém. André. Eu quero dizer que com a chegada aí do doutor Antônio Porfírio, né, e a gente já tinha saudado também o doutor José Anderson, cada vez mais a Abras tem sido laudeada, né, por grandes figuras de peso, né, figuras assim que têm contribuído muito para a cultura, e a gente aí saúda esses nossos irmãos, né, confrades. E eu queria fazer uma pergunta ao Antônio Porfírio, que é daquela região lá do Alagadiço. A gente sempre lembra do Zé Baiano, se é possível, senhor presidente. A gente sabe que um dos cangaceiros de Lampião mais rico, né, se não o mais rico, era o Zé Baiano, dado a sua prática de agiotagem. É corrente de que a morte dele tem a ver, segundo, né, é corrente, né, tem a ver com essa agiotagem de pessoas que não queriam pagar. E, assim, ele citou aí alguns nomes, até de construtores, né, Porfírio? Mas alguém, eu sou baiano, né, como eu me apresentei na vez passada, na posse aí do doutor José Anderson, eu sou filho de sergipanos. E aqui na Bahia, particularmente em Salvador, na década de 60, 70, até 80, prevaleceu muito aqui uma rede de supermercado, antes dos atacadões, como nós temos hoje. Alô? Que foi... Estão me ouvindo? Alô? Estão ouvindo? Que foi o grupo Paz Mendonça. Ele diz que o grupo Paz Mendonça. E alguém chegou a citar que um dos beneficiados da época lá com a pergunta do Zé Baiano, né, que tinha
pego dinheiro emprestado Para mim, foi do Porfírio, né, que é daquela região. Porfírio. Que o Zé Baiano tinha emprestado dinheiro ao Mamed Paz Mendonça. Tem alguma base, tem algum fundamento, tem alguma comprovação isso, Porfírio? Olha, a morte de Zé Baiano, ele é uma morte recheada de várias informações, né? Começou com o interesse da morte de Zé Baiano, outro Chiquinho, porque Zé Baiano andou adentrou na casa de Antônio Chiquinho, na fazenda, para acordar uma das filhas, e aí Antônio Chiquinho ficou, de certa forma, preocupado com aquela relação que podia ser promíscua. Mas que ele, um bandido nível Zé Baiano, adentra na casa, no aconchego de Antônio Chiquinho, para acordar uma das filhas, na qual eu conheci, Dona Lindor. Eu conheci pessoalmente, que é madrinha da minha mãe. E minha mãe não gostava que eu tocasse nesse assunto. Não toco nesse assunto. Não. Mas eu perguntei, a senhora conhecia o Zé Baiano? Ela, não conheci não, é muito fedorento, eu misturava perfume, quer dizer, é uma pessoa que diz que não conhece, pois, ao mesmo tempo, é um paradoxo, né? Bom, esse é um motivo. Outro motivo foi a questão de dinheiro. Ele estava com muito dinheiro. E outro motivo foi que eu mesmo fui perguntar na Cimavel, né, isso aí já passado muito tempo, fui conversar com o senhor Vieira Teixeira. Né? Perguntei a ele, né, perguntei se ele tinha recebido dinheiro do Zé Baiano. E ele lá brincou comigo, meu filho, de jeito nenhum, deixa esse assunto para lá, já passou tanto tempo, eu vou para o seu livro e tal. Ele negou, mas sorriu. Né? Esses eram assuntos. De Mamed, eu não tomei conhecimento. Os dois que eu tinha conhecimento era da Construção Civil, de Aracaju, e o outro é Iozinho Capitinga, que teve uma loja de seda no calçadão. Já, hoje isso é público notório, já sabe. Do Mamed, apesar de Zé Baiano ter uma foto clássica no Saco do Ribeiro, que é Ribeirópolis, mas não há essa informação, não chegou até meu conhecimento, esses dois que eu falei, porque eu conversei com um deles. E ele não. Né? É tanto que ele foi para o meu lançamento. O senhor Vitor foi para o lançamento. E lá ele depois me chamou. Eu vi desse assunto, já passou tanto tempo, né? Então, isso era público e notório. Mas de uma média eu não tenho essa informação concreta. Então, aquilo que eu não tenho informação concreta, eu não posso passar para frente, entendeu? Obrigado, Leandro. Só para parabenizar aí o confrade Antônio Porfírio, desejar boas-vindas ao nosso sodalício, né? E compartilhar com vocês duas histórias de Zé Baiano que eu tomei conhecimento, que eu não sei se o Porfírio tem conhecimento disso. Quando eu morava em São Paulo, eu conheci, apresentado pelo Antônio Amauri, ao Leônidas Fernandes dos Santos, filho de Dona Delfina Fernandes, de Canindé do São Francisco, da Fazenda Pedra d'Água. Pedra d'Água. Isso. Dona Delfina foi, acho que, a única mulher coiteira a ter sido presa, né? Ela chegou a ser presa por acoitar Lampião, né? E o Leônidas, filho dela, conheceu muito, chegou a dançar com Maria Bonita, conheceu muito Zé Baiano, conheceu esse povo todo lá e chegou posteriormente a ser capataz de uma fazenda de Hercílio Brito. Era uma pessoa que tinha um conhecimento muito grande com aquele pessoal lá. E uma vez ele me disse assim, doutor Leandro, eu tenho uma desconfiança, será que Zé Baiano morreu mesmo lá no Alagatice? Aí eu disse, por quê? Por que, Leônidas? Não, porque ele chegou lá em casa e se despediu, disse assim, Dona Delfina, até o dia do juízo, como se não fosse voltar mais, sabe? Dona Delfina, até o dia do juízo. Aí foi embora e pouco tempo depois nós ficamos sabendo que ele tinha sido morto no Alagadiço. Então ele tinha a superstição, né, de sertanejo, né, de que ele chegou lá sabendo que, como se fosse embora, aí teve aquela história do
do Chico Peste, do Demudado, né? Então ele tinha essa desconfiança. E a outra coisa é que ele me contou que um dia que Zé Baiano chegou um dia lá na Fazenda Pedra d'Água e Dona Delfina, preocupada, porque as filhas dela, né, irmãs do Leônidas, haviam cortado o cabelo à la Garçone, né, aquele cabelo curtinho que foi moda nos anos 30, né, e que ela tinha medo porque diziam que Zé Baiano ferrava as mulheres por conta dessas novidades aí de cabelo, andar pintada e não sei o quê. Aí, Dona Delfina chegou para Zé Baiano e disse: Zé, olha, deixa eu lhe dizer uma coisa. Não fique chateado, não fique zangado. Essas meninas hoje, tudo moderna, e minhas filhas cortaram o cabelo aí, e você não fique chateado. Ele disse: não, Dona Delfina, fique tranquila, eu só não gosto é que raspe o cangote. Não raspando o cangote, tá bom. Então, essa foi 2 histórias que o Leônidas me contou em São Paulo, né? E desejar aí plena recuperação ao confrade Antônio Porfírio, ao Guimarães, né? Eu sei que doença, isso é um provérbiozinho que a gente tem, né? Que doença chega de avião a jato e vai embora de jumento. Então tem que ter paciência, mas vai embora. Grande abraço. Obrigado a todos. Beleza. Anderson. Doutor Anderson levantou a mão aí, mas a câmera não está focando ele. Doutor Anderson, o senhor está com a palavra, pode falar, levantou Anderson. A mão. Sim, então, eu quero primeiro... Estamos ouvindo. Está me ouvindo? Justificar minhas ausências até dia 30 de julho, porque eu estarei Cortou o som. Travou. O som. Até 30 de junho estará ausente. Peço ao presidente que mande no particular o valor da mensalidade aí, a pendência que houver, Fineza mandar pelo particular o que é que tem para fazer com o número da chave do Pix também. Quero parabenizar o professor Porfírio pela sua admissão na academia e também reafirmar as nossas preces para o seu pronto restabelecimento. E dar um abraço a todos os confrades que aqui estão. E ressaltar a palavra do confrade André com a sua alusão ao Salmo da Fraternidade na abertura da nossa sessão. Maravilha. Mais alguém quer se pronunciar? Ok, então. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Júnior. Boa noite. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Fique com Deus. Porfírio, depois eu ligo para você para explicar mais alguma coisa e lhe dar uma cantada. Aguarde. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, viu? Um abraço. Bom final de semana. Abraço a todos.